O mercado de franquias não te fala o que é custo de oportunidade. Quando você vai abrir um negócio, você precisa entender o conceito da troca. Oportunidade é o que você deixa para trás para fazer uma nova escolha. E nesse vídeo, eu quero te mostrar aqui na Maramix como que a gente encara este conceito de oportunidade e também como você pode usar ele para você avaliar negócios. Oportunidade, por exemplo, você está deixando uma profissão para poder abrir uma franquia. Qual que é o custo de oportunidade envolvido? Primeiro, você está deixando algo que você já tem uma carreira, ou seja, poderia ser considerado, né, salvo algum engano aqui ou alguma mudança de mercado, poderia ser considerado que você está deixando um salário de R$ 5.000 para empreender num negócio que tem uma expectativa de ganhar 3 ou 5 ou 10, né, que você está trocando algo um pouco mais certo pelo um duvidoso. Poderíamos falar que o custo de oportunidade é tirar aquele dinheiro que está investido rendendo 1% ao mês para você investir em outro negócio que daria um outro rendimento. Então, o custo de oportunidade é saber analisar as trocas que você está fazendo em diversos cenários, né? Não só financeiro, mas também no padrão de vida, horas trabalhadas, enquanto você ganharia em cada cenário analisado. E é isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo e, claro, trazendo um pouquinho mais de Maramix no mercado de máquinas de bebidas quentes, que é o que a gente hoje entende mais, né? Falando primeiro da parte financeira, investimento, que é o custo do dinheiro, e a depreciação do dinheiro investido, né, que ele vai ser revertido então em equipamentos, etc. A gente começa, pessoal, simulando que tipo de negócio a gente está entrando, para a gente ter uma coisa que é muito importante, que a gente vai levar mais para frente, que é o lucro. Então, em qualquer negócio que você esteja entrando, você pode pegar um DRE, né, que já é de um negócio que funciona, e o DRE é o demonstrativo de resultado do exercício, ou seja, quanto ele está dando de lucro aquele negócio. Pode ser também, se não existe aquele negócio ainda, ou se você não tem nenhum negócio de referência, você faz um plano de negócio simulando o quanto você gostaria de alcançar naquele negócio e tentando chegar no mais perto da realidade possível. Nesse exemplo, a gente fez um resumo do resumo com algumas poucas linhas, considerando, por exemplo, que uma máquina de bebidas quentes, por exemplo, poderia ser uma vending machine de snacks, entre outras coisas. Tá? Uma máquina fatura R$ 1.500. Tá? Ela tem o custo de produto de R$ 750, impostos de R$ 105 e operação de R$ 145. É uma peça que você troca, o deslocamento, alguma coisa do tipo. E te sobra por mês R$ 500. Então é importante que você guarde este lucro de R$ 500, tá? Que a gente vai levar ele lá para frente. Aí a gente já vai falar de retorno de investimento. Ou seja, você primeiro, tá? Pagar 100% da máquina, que é o que o mercado faz. Quando o mercado fala de retorno de investimento, normalmente fala, você vai investir 500 mil nessa franquia, em retorno de investimento destes 500 mil, que considera a taxa de franquia, estoque, etc., instalações, etc., etc., ele diz pagar 100% do investimento. Aqui eu estou trazendo para um cenário de pagar máquinas, não é a franquia da Maramix. Tá? Então, pagar 100% das máquinas, vamos supor que uma máquina custe R$ 15.000, tem máquinas de vários tipos de preços no mercado, tá? Portes diferentes. Estou considerando essa que seria, por exemplo, uma máquina de balcão top de linha, tá? Das melhores que tem no mercado, em torno de R$ 15.000, né? De máquinas de bebidas quentes. Então, pessoal, se o lucro é de R$ 500, a gente considera 15 mil dividido por 500, um payback, ou seja, um retorno desse dinheiro investido em 30 meses. Você investiu 15 mil, tá? Ele te dá R$ 500 por mês, então 30 meses de retorno. O mercado normalmente faz isso. Quando você vai no site de franquia daquela empresa, na revista que ela divulga, é esse o cálculo, que eu estou chamando aqui de cálculo simplista. Mas a gente gosta de fazer aqui, como a gente trabalha num negócio de capital intensivo, que tudo que a gente vai tirar de dinheiro precisa comprar máquina para poder alocar no cliente, a gente costuma fazer aqui um cálculo um pouquinho mais aprofundado, que chama de pagar a parte depreciada. Como assim, Rafael? Bom, aqui a gente tem máquinas de 20 anos que a gente usa em cliente grande ainda, em cliente que sai muitas doses.
Então, assim, por mais que a máquina ela perca valor com o tempo, a gente entende que ela, quando nova, ela custa X, quando ela usada custa Y, e dependendo do estado de conservação, ela vai custar mais ou menos. Depende do modelo da máquina, se tem peça de reposição, se não tem, ela vai custar mais ou menos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simulando qualquer valor para vocês entenderem, mas com um caso que poderia ser para as nossas máquinas, por exemplo, um caso real. Se eu compro uma máquina hoje de 15 mil reais e ela tirou 50 mil doses, por exemplo, e está em bom estado, ela vai custar 10 mil reais. Ela tem valor de mercado, de revenda de 10 mil reais, entendem? Então, esse é um valor que para a gente é um valor bastante palpável, né, para a nossa realidade. Então, vamos lá. Então, se a gente for pagar, a gente comprou uma máquina por 15, mas depois de 5 anos de uso, ela vale 10 mil, então ela teve uma depreciação nesse tempo de 5 mil reais. Tá? Então, eu estou considerando que essa depreciação de 5 mil reais, considerando que eu vou pagar por essa depreciação no tempo, ele retornaria em 10 meses. Mas, claro, pessoal, aí a gente poderia até se aprofundar um pouquinho mais. Pô, mas se aqueles 5 mil reais pudesse ter sido investido e dado um juros mensal, então aí a gente vai tentar aprofundar um pouco. Não dá para a gente aprofundar 100%, senão o cálculo fica muito complexo. E ainda assim, né, a gente tem ali, né, planejamento, DRE, lucro médio, lucro de uma máquina, de várias máquinas, aí a gente começa a entrar muito profundo. Mas basicamente, o pensamento é, bom, se um negócio que eu compro lá na frente deprecia pouco, eu tenho uma chance maior de repassar ele na hora que eu quiser sair, porque nada é eterno, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Tá? No negócio de máquinas, por exemplo, a gente aqui gosta muito por conta dessa coisa de, olha, a máquina ela tem que durar 10 anos, a máquina nunca vai acabar. Então, assim, raramente a gente vai, vamos jogar uma máquina fora, né? Ou então vamos pegar uma máquina para eventualmente descaracterizar ela e usar de peça. Isso raramente acontece, né? A gente também é uma empresa bastante nova, né? A gente não tem 20 anos de mercado, né? A gente sabe que isso pode acontecer com modelos que saem de linha, mas a gente considera aqui essa conta, porque hoje nossa realidade é trabalhar com as principais máquinas do mercado, do mundial, então as máquinas elas vão ser perpétuas aí praticamente por muitos e muitos anos. Beleza? Então, entender aqui, a gente não fez o payback de toda a compra, a gente só fez o payback da parte depreciada, que foram 5 mil reais de diferença entre 15 mil e 10 mil. E aí 15 mil com lucro de 10 mil que estava dando, dá 10 meses de payback. Joia? Ah, pessoal, um recadinho só. 2, na verdade. A Maramix ela trabalha com máquinas usadas, né, eventualmente até para revenda, tá? Então, se você tiver interesse, né, numa máquina usada, para já comprar ela, né, sem o investimento na depreciação, tá? A gente também pode te ajudar. E um segundo recado, pessoal, por acaso, se você tem uma empresa e tira mais de 10 doses por dia, é quase certeza que para o seu negócio é bom ter uma máquina de bebidas quentes automática, tanto do ponto de vista de qualidade, financeiro, praticidade, em diversos aspectos. Então, se você, né, tem interesse em conhecer um pouquinho mais, a gente pode te mostrar essas vantagens com mais detalhes, tá bom? Bom, pessoal, uma outra oportunidade importante, além da depreciação, é o custo do dinheiro, né? O dinheiro hoje, se você investe um dinheiro qualquer em renda fixa, hoje o dinheiro está valendo bem, porque a taxa de juros está alta e a inflação está baixa. Então, está valendo a pena, em relação à inflação, deixar dinheiro parado. Então, a gente está fazendo essa comparação com a inflação, mas eu estou colocando aqui, se esse dinheiro investido num local seguro, né, um CDI, um LCI, uma coisa do tipo, tá, ele rende 1% ao mês. Um número também redondo para facilitar a nossa vida aqui, para fazer um cálculo didático, né? Então, se você investe 15 mil reais numa máquina e ela rende 1% ao mês, quer dizer que todos os meses você deveria ter 150 reais a mais na sua conta. É isso que está acontecendo com o seu dinheiro? Tá? Deveria ser alguma coisa do tipo, tá? Pelo menos para os dias de hoje. Então, a renda fixa hoje, né, ela pode ser um bom negócio, né, para o seu dinheiro se comparado com a inflação. Mas acontece que esse dinheiro, se ele for comprar a máquina, tá, esses 15 mil, o que a gente faz com ele? Pô, se eu tivesse com ele investido
sem fazer nada me dá 150, o que eu faço para entrar com ele na minha conta? Eu desconto ele do lucro. Então, eu começo a passar por uma outra parte do meu DRE. Lembra que o meu DRE acabou no lucro de R$ 500? Eu começo a colocar os custos desse dinheiro no tempo. Tá? Então, todo mês esse dinheiro me daria R$ 150. Então, eu vou descontar ele dos R$ 500 e vou considerar o meu lucro real como sendo R$ 350 por mês, porque o dinheiro que estaria investido não está mais investido. Então, eu tenho que considerar isso, até para ter uma visão melhor do negócio, né? Porque daqui a pouco, se eu não fizer essa conta, é capaz que eu invista o dinheiro, ou tire o dinheiro do investimento, e ele rende menos no negócio que eu vou abrir do que quando ele está investido, né? Então, pessoal, olha só, eu tenho R$ 350 por mês, tá? E eu tenho que pagar uma depreciação de R$ 5.000 da máquina. E aí, como é que eu faço, pessoal? A gente vai ver lá na frente. Agora, a gente vai considerar as máquinas, trabalhar no mercado de máquinas versus a sua profissão, que é o custo da oportunidade do seu tempo, né? Então, hoje, tá, a gente aqui entende que uma operação de máquinas ela é bastante trabalhosa no início, bastante trabalhosa assim. Você faz uma instalação de máquinas de umas 4 horas, né? Porque entre deslocamento, instalar, treinar a equipe, etc. E as visitas de 15 a 30 minutos por visita. E a gente faz 1 a 2 visitas por mês. Tá? Aqui no mercado de máquinas de bebidas quentes do B2B é assim. Tá? Do varejo daria mais horas, né? Então, se você tivesse uma máquina de snack que você mesmo operasse, provavelmente você ia passar toda semana e passar meia hora por dia em cada máquina, né? Ou pelo menos 2 vezes por semana. Tá? Então, você tem que calcular o tipo de negócio com tanto de trabalho que dá aquele modelo de negócio. Tá? Aqui a gente está considerando um prefeito de cálculo que cada máquina nos custa 2 horas por mês. Tá? Que é uma realidade nossa de máquinas de bebidas quentes no B2B. Tá? Então, pessoal, considerando aqui uma simulação que o seu custo de hora é de R$ 30 por hora, tá? Isso aqui dividindo para aquela CLT, semanas de 44 horas, daria um salário de aproximadamente R$ 5.280. Então, você ganha R$ 5.280 por mês, provavelmente seu custo por hora vai ser em torno de R$ 30 por hora. Beleza? A gente precisa chegar nesse custo para poder comparar tempo de trabalho de um com o tempo de trabalho do outro. Tá? Então, você investe mensalmente em mão de obra, tá? Por máquina, R$ 60 por mês. Então, temos um valor importante também para saber calcular o quanto daria os seus ganhos, desconsiderando esse valor que você investiu no seu trabalho, né? Então, vamos lá. A gente chamando mais uma vez ganhos reais, que é aquele que considera as trocas, né, o custo de oportunidade. Tá? Então, se você tem R$ 350 por mês de lucro mensal, tá? A gente tem aqui, né, desconsiderando o seu trabalho que você tem hoje, R$ 290 de lucro. Ou seja, você parou de trabalhar e também parou de investir o seu dinheiro. Essa é uma conta que você pode fazer, você pode considerar quando você troca o seu negócio. Principalmente quando você tem cargas horárias muito diferentes uma da outra, né? Para você poder colocar isso na sua balança, né? E se isso for considerado na sua balança, aqui a gente já tem uma primeira simulação de, por exemplo, se você paga por depreciação da máquina R$ 5.000, aí não estou fazendo a conta com investimento total, tá? Você tem um payback, né, que considerando a depreciação e o investimento que você não está fazendo. Então, a gente tem aqui R$ 5.000 de pagamento de depreciação da máquina, dividido por 290, que é o lucro real, desconsiderando o investimento e a mão de obra. Então, a gente tem aqui um payback de 17 meses. Mas, Rafael, é certo considerar a mão de obra? Nesse caso, até acho que não é, tá? É importante para a gente ver como é que funciona a mão de obra, porque você acabar tirando um trabalho e colocando em outro trabalho, tá bom? Então, nem acho que é certo, tá? Fazer essa conta que eu acabei de fazer, mas é importante que você consiga medir o custo da sua mão de obra, o quanto que ela pode te dar de rendimento, e a gente vai ver essa conta no volume de máquinas. Falando um pouquinho do dinheiro desejado. Quanto você quer ganhar? Poxa, eu ganhava 5.200, eu aceito empreender, ter mais liberdade, tudo que, né, ser empresário tem de risco, mas também de vantagens
por 5 mil reais. Então tá bom, a gente considerando que você quer chegar numa cifra de 5 mil reais por mês empreendendo, trocando, né, o que você tinha antes por empreender no negócio de máquinas de bebidas quentes, considerando 350 de lucro e não 290, não estou considerando o trabalho, a mão de obra, porque você está trocando a mão de obra por outra, tá? Então, a gente pode considerar que para você ter 5 mil de ganho por mês, com 350 reais de lucro por máquina, você precisa de 14 máquinas operando. Tá? A gente divide 5 mil por 350. Então, você, com todo mês, com 14 máquinas operando, você consegue ter em torno de 5 mil reais de dinheiro no bolso. Tá? Não é de faturamento. Tá? O faturamento seria uma conta com R$ 1.500. Não é faturamento, é dinheiro no bolso, R$ 350 reais no bolso por máquina, que somado em 14 máquinas te dá 5 mil líquido. Beleza? Tá? Mas, Rafael, quanto investe, né, para a gente conseguir ter 14 máquinas? Porque são muitas máquinas. Né? Então, o quanto investe, a gente considerando de 15 mil por máquina, seria um investimento de 210 mil reais em máquinas. Não é pouquinho, né, pessoal? Não é pouquinho, tá? Mas vamos lá, fazer um cálculo de mercado. Como o mercado de franquias ou o mercado de negócio em geral fazia esse negócio? De uma forma bastante simplista. 14 máquinas vezes 15.210, é que vocês acabaram de ver. E aí, o faturamento mensal do parque de máquinas, que aí a gente está falando de faturamento, quanto você venderia para seus clientes, ficaria em torno de 21 mil. Por quê? A gente considerou lá atrás, no primeiro slide, R$ 1.500 de faturamento por máquina, sendo um parque de 14 máquinas, 21 mil de faturamento total por mês. Tá? E se a gente considerar aquele cálculo simplista que o mercado faz, não considerando, né, o custo do rendimento do dinheiro, nem do trabalho, nem nada, tá? Esses 500 reais, na verdade, viraria 7 mil reais, porque 14 máquinas vezes 500 de lucro dá 7 mil reais, ou seja, 33% de faturamento. Tá? Então, quando a gente fala, né, de um negócio bem lucrativo, o negócio de máquina é lucrativo, tá? Precisa, né, ter os 500 por máquina. Agora aqui eu estou fazendo um cálculo que o mercado faz, que é, né, um retorno de 30 meses, por exemplo. Investiu 210 para ter 7 por mês, retorno de 30 meses para pagar a máquina inteira. Né, para pagar a máquina inteira. Agora, se eu considerar que ao final do período, ao final de 5 anos ou 10 anos que eu não quiser mais ter um negócio, a máquina vale 10 mil, diferente dos 15 que eu comprei, então a gente tem aqui um dinheiro diferente. Então vamos lá, se a gente considerar que os 5 mil que é o que você tem de depreciação em cima de 15 mil, dá 33%, que é a conta 5 dividido por 15, 33%. Então, se eu investir 210 mil em máquina, a depreciação desses 210 mil daria 70 mil. Então, o valor pago, na verdade, é 70 mil no patrimônio, porque quando você vai vender ele, você vai se desfazer dele, ele vale 170 mil, certo? Então, se eu considerar que eu tenho que pagar apenas 70 mil de 170 mil desse patrimônio, se eu considerar que o meu lucro, né, que é a conta que o mercado faz, é de 500 reais por mês, porque não considero o custo do dinheiro no tempo, tá? Eu estou falando de ter 7 mil por mês de lucro e um payback de 10 meses. Tá? Agora, se eu considerar um lucro de 350, que eu estou valorizando aquele dinheiro todos os meses que você tirou da sua aplicação para poder colocar nesse negócio, né, que é o custo do dinheiro do tempo, que é um custo bastante significativo e que deve ser considerado para quem investe, na verdade. Né? Todo mundo que investe, que compra alguma coisa para fazer negócio, faz negócio muito principalmente por conta da parte financeira, não é só isso, né? Mas a gente considera assim, por conta de, né, cálculo matemático, né, por conta de saber o custo do dinheiro, a gente tem que colocar na conta financeira. Tá? Então, a gente daí teria 350 vezes 14 máquinas, R$ 4.900 de dinheiro no bolso todos os meses. Tá? Aí, nesta simulação, o payback da depreciação, considerando o dinheiro do tempo, é de 14 meses para esse negócio que a gente simulou aqui. Tá? Por máquina. Por que eu falo por máquina em vermelho aqui também, pessoal? Porque o negócio de máquina, ele tem características diferentes de você montar, por exemplo, uma loja em shopping, né? Uma loja de rua.
Quando você investe 210 mil em máquinas, seria o equivalente a uma franquia de 300 mil, com instalações de 210 mil. Porque na franquia de 300 mil, também tem a instalação de 200 mil, mais taxa de franquia, mais treinamento, etc, etc. Outros custos, né? Então, nessa franquia de 300 mil, você abre a porta e já está lá todo investimento rodando, podendo dar prejuízo, podendo empatar, podendo dar lucro, podendo dar muito lucro, podendo dar muito prejuízo. Você faz um investimento e já começa um negócio assim, tipo, a todo vapor. 100% do investimento trabalhando por você. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Pode ser um baita de um lucro, pode ser um baita de um prejuízo, né? No negócio de máquinas, você não começa com 14 máquinas operando. Difícil você conseguir, vou comprar 14 máquinas e alocar as 14 máquinas. Não, você compra uma, depois duas, depois três, e você vai comprando máquina quanto tão bom for a sua prospecção. Tão boa for a forma que você conseguir prospectar mais clientes bons, tá? Quando a gente fala de R$500 de lucro, a gente tem clientes que dá 2, 3, 4, 5, 7 mil de lucro por máquina. Tá? Mas a gente não quer colocar no cliente que dá prejuízo. Então a gente prefere ficar parado com dinheiro parado investido. Então tem características diferentes. O negócio de máquina, ele demora mais para eu precisar investir aqueles 210 mil. Então para eu chegar no meu ponto de, posso dizer, de rendimento pessoal, que seria os R$5.000 do exemplo, né, a minha renda vai demorar mais. No entanto, o meu dinheiro está investido. E esse investimento vai me dando um tanto de dinheiro. Então, por exemplo, 1% de 100 mil investido, eu já tenho lá R$1.000 por mês. De 200 mil, eu tenho R$2.000 por mês. Né? É um dinheirinho a mais que eu estou tendo para me bancar, vamos dizer assim. Tá? Em contrapartida, não está chegando no que eu preciso de rendimento de 5 mil por mês para poder compensar o meu trabalho. Beleza? Espero tenha sido aí desvendado aí essa coisa da depreciação, o quanto isso é importante no cálculo do seu negócio e também o custo do investimento que você está fazendo, né? Do dinheiro se ele tivesse parado versus trabalhando em outro negócio. Agora, pessoal, falar um pouquinho das vantagens do mercado de máquinas especificamente. A gente tem uma visão de que tipo, se você ganhar até tipo, R$10.000 por mês e tem um tempo livre para poder trabalhar, é muito provavelmente que o custo de hora trabalhada por máquina automática seja melhor que o custo de hora trabalhada no seu atual emprego de até R$10.000. Só que não é todo mundo que empreende nessa área que é bem sucedido, porque você precisa criar habilidades. E no início se trabalha muito para criar essas habilidades. No início é desproporcional, no início é ruim. Tá? Mas depois que você criou essas oportunidades, está numa região que tem oportunidades para crescer. Porque o custo da hora trabalhada, já que as máquinas são automáticas, nesse exemplo, por exemplo, de 2 horas por mês, se você tivesse 17 máquinas, 2 horas por mês, você tem um custo de 34 horas por mês. Por que 17 aqui, pessoal? Porque eu considerei a conta de R$290, tá? Que seria aquela coisa da hora trabalhada que a gente comparou lá atrás. O lucro, considerando a hora trabalhada. Ou seja, com 17 máquinas vezes 2 horas por mês, você trabalhou 34 horas por mês. Quando trabalha CLT por semana, 44 horas. Ou seja, você trabalha no mês para ter rendimento equivalente ao que você tinha no seu emprego de R$5.000, trabalhando menos de uma semana por mês. Né? Então, é um negócio que te dá mais liberdade e escalabilidade. Porque eu posso querer, então, fazer este parque vezes 4. E aí chegar com rendimentos na faixa de R$20.000, entende? Trabalhando o mesmo tanto, mas claro, é um empreendimento, é um risco, não é tão exata a conta, né? Não considere sendo essa conta tão exata, porque, poxa, eu perdi um grande cliente que tinha 5 máquinas, agora estou com 5 máquinas paradas, né? Então preciso prospectar novos clientes, e a parte da prospecção te consome um tempo a mais, que não está nessa operação, né? E aí, pessoal, você fala, e a Maramix pode me ajudar como? Tá? A Maramix, pessoal, ela
pode fazer para você franquia de máquinas, curso, orientação, ela pode te dar treinamento para você ser um operador e principalmente dentro da franquia, você não precisa de R$210 mil para ter 14 máquinas. Aqui a gente aluga a máquina para você, então aquele dinheirinho do investimento em dinheiro lá, ao invés de você pagar, por exemplo, ou correr aquele risco de tirar do banco, a gente já faz alugando a máquina para você. Pô, se você compra uma máquina de 15 mil e pagaria R$150, você vai pagar para a gente. E aí a gente, claro, né? Então a gente vai te vender insumos, a gente vai fazer outro tipo de negócio pela parceria que vai ser bom para os dois. Mas a gente financia a máquina para você, financia entre aspas, né? A gente não vai vender financiado, apesar de que a gente também poderia vender máquinas. Mas dentro da franquia a gente te aluga a máquina, então você vai pagar um pouquinho na frente para a taxa de franquia para você conseguir se desenvolver rapidamente para ser um operador de máquinas, tá? Mas não precisa ter 210 mil para poder começar um negócio com 14 máquinas, porque você vai colocando a máquina e vai pedindo mais, a gente vai alugando elas para você. Tá bom, pessoal? Então é isso, olha, deixa a gente saber, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te atender, beleza? Obrigado e até mais, viu? Vamos embora aqui.